Então, eis a questão desta relação entre Deus, nós, criaturas, criação de Deus e os animais. Eis a razão. Caros irmãos, caros amigos, os animais, eles têm uma importância muito grande, e a Bíblia deixa claro que eles são cuidados por Deus, eles estão debaixo da proteção divina. Os animais estão debaixo da proteção divina. Inclusive, a Bíblia fala dos pássaros, né? A Bíblia fala dos lírios do campo, que eles nem fiam, nem cegam, e nem Salomão se vestiu com toda a sua glória, assim como um deles. A Bíblia fala dos pássaros, que não juntam, não guardam em celeiros, mas o Pai do céu provê o sustento de cada um deles. Então isso aqui é basicamente o que a Bíblia fala a respeito do cuidado de Deus sobre os animais. E o fato de Deus ter colocado os animais também na arca, ter ordenado a Moisés um espaço, né? Mandou fazer a arca já pensando no espaço cômodo, confortável, que pudesse alojar aqueles animais. Isso mostra o cuidado de Deus, isto mostra a providência de Deus, isso mostra o cuidado de Deus, a proteção de Deus sobre a sua criação. Então, meus amados, muitas pessoas acham que são melhores do que os animais. Muitas pessoas acham, e essas pessoas, elas chutam os animais, elas maltratam os animais, elas deixam, às vezes elas inventam até de criar um animal, e às vezes maltratam o animal, deixa com sede, deixa com fome, quando está doente abandona, despreza. Então essas pessoas, elas vão prestar contas com Deus, porque animal é uma vida. Às vezes a gente está muitas vezes na rua mesmo, a gente vê os animais abandonados, os animais doentes, os animais soltos, bebendo água de lama, bebendo água suja, comendo restos de comidas do lixo. Isso é algo muito repugnante, queridos. Isso é algo que nos indigna, uma situação como essa. Se a pessoa não gosta, a pessoa não crie. Se eu não gosto de animais, eu tenho o direito de não gostar de animais. Mas tem aquele detalhe. Quem não gosta de animal, quem tem raiva de animal, não sei. É alguém que eu não sei se nós podemos confiar nessa pessoa. Alguém que não gosta de um animal, que não faz mal. Você pode ter medo do animal. Não, eu tenho medo de cachorro, eu tenho medo de gatos, eu tenho alergia a gatos, por exemplo, eu não gosto de cachorro. Pronto, eu tenho todo o direito de não querer criar, pelo fato de eu ter medo, não ter coragem de criar um animal, com medo de ser mordido, de ser arranhado, agredido pelo animal. Mas eu não tenho o direito de matar o animal, torturar o animal, chutar o animal, fazer o animal sofrer, muitas vezes criar só por maldade, fazer sofrer, como vimos há pouco tempo um caso de uma senhora que pega um facão, coloca a mão do animal, coloca a patinha do animal aqui e corta com o facão a mão do animal. Quer dizer, isso é maldade pura. O ser humano é tão mau. A Bíblia diz que o ser humano não tem nada de bom nele. E se existe alguma coisa de bom em nós, se é que existe algo de bom em nós, esse algo, ele não vem de nós, ele provém de Deus. Quando Deus nos usa, por exemplo, para abençoar alguém, para ajudar alguém, não significa dizer que sejamos bonzinhos. Significa dizer que Deus está na nossa vida, nos usando como um canal de bênção para abençoar a outra pessoa. Isso não significa dizer que nós sejamos bons, que nós tenhamos um caráter totalmente íntegro, né, que existe alguma meritoriedade
em nós, nas nossas ações, no nosso comportamento, e por causa disso Deus gosta de nós. Se engana quem pensa dessa forma, tá certo? Então, os animais, eles, é tanto que o ser humano é pior do que os animais em muitos sentidos, principalmente na questão da maldade, porque o animal, por exemplo, você tira pela uma cobra, ela só ataca para se defender. Se você invadir o habitat dela, e você pisar em cima dela, ou você chegar próximo dela, ela pode até te atacar para exclusivamente se defender. Já o cachorro, né? Muitos, tudo bem que o animal tem o seu instinto, né? Eles atendem por instinto, mas o cachorro, por exemplo, ele ataca para se defender. O animal, ele pode atacar para se defender. Já o ser humano, ele ataca por perversidade, né? Muitas vezes o ser humano vai roubar outro, rouba tudo que o outro tem, e ainda por cima ainda mata, né? Ainda tira a vida, subtrai a vida daquela pessoa. Enquanto que muitas vezes o animal, ele pode até atacar, mas para se defender. O animal pode até atacar o outro, comer o outro, né? Matar o outro para comer, mas é um estado de necessidade, é um estado de sobrevivência, é um estado de vida ou morte, diferentemente dos seres humanos. Então aqui, queridos, fica o nosso pedido, que possamos lutar por leis. Eu sei que já existem algumas leis, né, de proteção aos animais, existe até já, a gente tem evoluído já, eu não diria bastante, ainda falta muita coisa para a gente evoluir, mas evoluímos um pouco. E não adianta você pensar assim, se nós vivemos num país que não se valoriza nem os seres humanos, como é que vamos valorizar os animais? Está certo, nesse ponto você está certo, vivemos num país que realmente a vida está banalizada, é normal matar alguém olhar com a cara feia para o outro, rapaz, não foi com tua cara não, eu vou te matar, e querer matar a pessoa. Então muitos podem até pensar dessa forma, que bastaria só pensar dessa forma, estava tudo resolvido. Não, mas nós temos que lutar pela dignidade humana. Essa é a missão da igreja, essa é a função da igreja, lutar pela manutenção, pela dignidade da vida, seja ela qual for, claro, principalmente da humana. Mas quando nós pensamos na situação dos animais, que nós vamos morrer, que eles também vão morrer e vão para o mesmo canto, para baixo da terra, né? Onde é o nosso telhado hoje, onde é o nosso chão hoje, será o nosso telhado. Então, quando nós pensamos dessa forma, nós compreendemos a insignificância do nosso orgulho, do nosso orgulho próprio, da nossa vaidade, da nossa soberba, entendeu? Nós entendemos dessa forma, nós entendemos por esse lado. Então, que nós possamos lutar, que a igreja possa defender e lutar por leis dignas e rígidas, que venha punir aquelas pessoas. Se você não quer criar um animal, não crie. Agora, não crie e deixe sofrer, não crie e não abandone. É para existir leis rígidas. A gente vê cachorros, gatos, animais sofrendo na rua, abandonados, doentes, e não existe ninguém que olhe por esses animais. Não existe lei, não existe uma justiça mais rígida, não existe projetos de leis que venha rigidamente lutar por essa questão. Então, que possamos lutar por essa questão, porque essa luta deve ser também uma luta da igreja, deve ser uma luta em que todos nós devamos estar engajados, tanto pela dignidade humana dos seres humanos, quanto pela dignidade também da vida dos animais, tá bom? Então, que nós possamos caminhar nesse prisma, que nós possamos caminhar olhando para essa vertente, nós possamos caminhar olhando para este horizonte, sob essa visão, sob essa ótica, sob essa perspectiva, para que possamos trabalhar e ver a vida sendo mantida, porque esta é a vontade de Deus, e a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E que Deus vos abençoe em Cristo Jesus, e até a próxima oportunidade. Foi uma satisfação enorme estar com todos vocês aqui. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Divino Espírito Santo seja com toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, desde agora e para todos sempre.